Fala galera, tudo bem? Estamos aqui de novo para gravar mais uma videoaula, tá bom? Então vamos lá, aula de geografia, livro de geografia na página 170, ok? Abriram na página 170, nós vamos falar sobre as comunidades ou, como podem ser chamadas, né, populações tradicionais. Comunidades tradicionais, você pode encontrar assim, ou populações tradicionais, tá bom? Então, primeira informação que você precisa saber. Estima-se que no Brasil tem aproximadamente 4 milhões e 500 mil pessoas que fazem parte dessas que são as comunidades ou populações tradicionais do Brasil, certo? Essas pessoas, certo? Elas vivem do quê? Do extrativismo da natureza. Eles têm uma agricultura de subsistência. Como assim? Eles plantam o suficiente para eles comer e viver, para que eles possam comer e para que eles possam viver, certo? Também eles realizam o extrativismo vegetal, a retirada de frutos, grãos, óleos e sementes da natureza, certo? Eles também criam animais, certo? Para seu próprio sustento, e eles também realizam a pesca, ok? Eles pescam para viver. Vejam bem, de uma forma em geral, as comunidades elas desenvolveram maneiras próprias de viver. Cada povo tradicional, cada comunidade tem uma maneira diferente de viver. Por quê? Porque essa maneira de viver, gente, depende de onde eles estejam. Se eles vivem na floresta, eles vão viver de acordo com o que a floresta oferece. Se eles vivem à beira-mar, na praia, eles vão viver de acordo com o que aquele lugar, à beira do mar, lhe permite. Ok? Então, cada uma dessas comunidades tradicionais tem o seu modo de vida específico e de acordo com o lugar onde vive. Se vive no deserto, vai ser de acordo com o que o deserto dá. Vive na floresta, de acordo com o que a floresta dá. Vive na praia, de acordo com o que a praia dá. Ok? Isso tem que ficar claro. Essas populações, certo? Elas são reconhecidas pelo Estado, pelo país, certo? E o país garante e oferece direitos e deveres a esses povos, tá bom? Como, por exemplo, garante a terra que eles vão viver. O local onde eles vivem é chamado de reserva, certo? Essas reservas, essas áreas onde eles vivem, é um local que só eles podem viver, certo? Lá eles podem fazer aquilo que eles precisam para fazer. E o governo garante a esse povo também as coisas que eles precisam: escolas, serviço médico e etc. Tudo aquilo que precisamos para viver, certo? Só que nem sempre isso é cumprido. E por que não é cumprido? Normalmente, gente, o avanço das atividades econômicas, ele vem tirando esses direitos das pessoas. As pessoas vêm perdendo seus direitos. Como assim, professor? É tipo assim, o governo permite que um grupo de pessoas vivam na floresta Amazônia, numa determinada área, certo? E o governo colocou eles lá. Só que com o passar dos anos, pessoas invadem aquelas terras e expulsam essas pessoas com base na violência. Para quê? Podem ser fazendeiros querendo transformar aquela área numa fazenda para criar gado. Podem ser madeireiros querendo derrubar as árvores para utilizar a madeira, certo? Podem ser mineradores ou garimpeiros
que querem tomar a terra para escavar e utilizar as riquezas da região. Então, devido ao avanço, certo, das atividades econômicas, certo, como agricultura, pecuária, mineração ou extrativismo vegetal, pessoas ricas e poderosas estão invadindo as propriedades dessas comunidades tradicionais e estão retirando as pessoas de suas terras que foram cedidas pelo governo. Certo? Isso é um problema muito sério, gerando inclusive conflitos e muitas mortes em muitas regiões do Brasil. É muito comum no norte nós vermos o caso de índios sendo assassinados por garimpeiros, por madeireiros. Quem assistiu aquele filme Rio 2 deve lembrar, né? Que enquanto Blue e Jade vão para a Amazônia para encontrar a família de Jade, eles se deparam com madeireiros, pessoas que querem derrubar as árvores, avançar na floresta sem autorização do governo, para derrubar as árvores e utilizar a madeira para que eles possam ganhar dinheiro, não é isso? É isso que acontece na Amazônia. Então acontece com índios, acontece com as comunidades tradicionais de todas as regiões no Brasil, esse problema, certo? E isso é ruim. Por quê? Porque imagina que você viveu na floresta a vida toda. Você só sabe como viver dentro da floresta. De repente você é expulso da floresta numa situação como essa, por garimpeiros, ou por fazendeiros, ou por mineradores. O que você vai fazer da vida? Vai para uma cidade obrigado, você não sabe mexer com o computador, você não sabe trabalhar com as ferramentas modernas, você não sabe ler nem escrever. O que você vai fazer nas cidades? Virar mendigo, viver na rua. Entenderam? Então, à medida em que essas populações perdem suas terras, surgem outros problemas, né? Que é o aumento da pobreza nas cidades. Bom, nós temos aqui ao lado, na página 170, duas imagens, que são produtos que são produzidos ou que são extraídos da natureza só por essas comunidades tradicionais. Por exemplo, a foto de baixo mostra uma mulher que ela retirou frutos do babaçu. Não existe uma empresa no Brasil que retire frutos do babaçu. Quem retira são essas pessoas que vivem nesses lugares, certo? E se não tem mais pessoas para retirar fruto do babaçu, acabou-se. Porque eles vão derrubar as árvores e nunca mais ninguém vai ouvir falar disso. Nós vemos aqui, por exemplo, o milho também, né? Espécies de milho que nós nem conhecemos, porque eles plantam há muitos e muitos anos esse milho. O milho que nós vemos hoje, que nós comemos, fazendo canjica, pamonha, etc., ele é um milho de cor diferente por diversos fatores, certo? Mas também por conta do melhoramento genético das sementes, para que eles possam produzir e dar mais fruto. Então o milho que a gente come hoje ele é modificado. Ele não é 100% natural, certo? Então nós vamos perder elementos essenciais da nossa cultura também, da nossa vida. Bom, então tem um exercício aqui, gente, da página 171, que eu queria explicar para vocês não ficarem com dúvida. O que é que vocês vão fazer? Ele está falando sobre o censo. O censo é uma atividade que acontece a cada 10 anos do Brasil, certo? A cada 10 anos tem um censo. O ano que vem vai ter um censo, em 2020. Desculpa, nós estamos em 2020, né? Então, esse ano nós vamos ter um censo, se a pandemia deixar, né? Porque também tem isso. Então, se a pandemia deixar, nós vamos ter um censo. E no censo, uma das coisas que o entrevistador do IBGE define
é a etnia de cada povo. Então, cada povo tem sua própria etnia, certo? E o entrevistador marca um X. Então, vocês vão ser entrevistadores. Dentro da casa de vocês, vocês vão entrevistar o máximo de pessoas que vocês puderem, até 10 pessoas. Se tiver 10 pessoas, beleza. Só tiver 5, só entrevista 5. Só tiver 3, entrevista só 3. E vão fazer a seguinte pergunta para eles: você se considera pertencente a qual dessas 5 etnias? Branco, preto, amarelo, pardo ou indígena? Ele vai responder. Você vai marcar o X. No final, nesse quadrinho abaixo, você vai dizer quantos se declararam brancos, o total. Quantos se declararam negros, o total. Ok? Entendido, gente? Então é isso aí. Além desse exercício, vocês vão resolver também a página 172 e 173. Tchau e até mais. Grande abraço. Qualquer dúvida, me procura no Zap que eu vou responder para você.